Então, gente, meu nome é Flávia Capucci, eu sou assistente social e psicanalista, né? E tirei esse momento aqui para a gente estar falando, para eu falar um pouco a respeito do tabagismo, né? Eu sou ex-tabagista, já tenho mais de 20 anos, né, que eu parei de fumar e não é uma tarefa fácil fazer isso, né? Então, por que me levou, né, a falar sobre o tabagismo, né? O Brasil tomou algumas medidas, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, que prevê aí o combate ao tabagismo passivo, né? O tabagismo passivo hoje é um grande problema de utilidade de saúde pública, né, do modo geral. Por quê? Porque nós que não somos fumantes, né, ou ex-fumantes, temos direito, né, a ter um ambiente livre de fumaça, porque já foi provado, né, por N pesquisas que a fumaça ela não se dilui, não se dissipa, não tem como filtrar o ambiente. Então foi estabelecido algumas medidas protetivas, tanto quanto da população passiva, né, que hoje a gente tem um estudo a partir do INCA, né, e do SUS que decreta que 7 tabagistas passivos morrem diariamente no Brasil. Então é uma estatística muito alta, né, se comparada a inúmeras outras mortes, né, que acontecem no Brasil por diversas outras vias, né, além da violência, da fome, né, das pandemias, né, enfim, entre outras. Então, o tabagismo é uma doença, né, que causa dependência severa, com muito grau de sintomas de abstinência, que pode ser tratada através do SUS, né. Ao que nós temos legislações hoje, não de proibição. O tabagista, ele tem o direito de fumar, mas ele precisa preservar o meio ambiente e as estruturas de saúde pública, né. Por exemplo, no meu caso, no ano de 2020, no início do ano, eu perdi um tio tabagista com mais de 45 anos de consumo do tabaco, entre um maço e meio de cigarro diariamente, né? Ele foi vitimado por um aneurisma da aorta abdominal, bem como câncer de pâncreas, né? E outros problemas gástricos, né? Foi feita então uma cirurgia da substituição da aorta abdominal, uma cirurgia de grande porte, com risco de 80% ou mais do paciente vir a óbito, até mesmo na cirurgia. Foi uma situação de grande tensão, né, pois eu acompanhei, né, foi feita a cirurgia no Miguel Couto, excelente equipe, né, que se debruçaram aí na causa, né, dele. Foram 12 horas de cirurgia, muito complexa, e toda a enfermaria, a sua maioria, né, entre diabéticos e tabagistas, porque também o tabaco, né, ele é um problema, ele gera um problema também, né, vascular, né? Então, assim, as veias do meu tio, por exemplo, elas eram secas, não tinha, então a pessoa tentava furar várias, para tentar pegar várias veias, e simplesmente elas estavam secas, elas não tinham mais função devido à nicotina, né? Então, assim, pessoas que estavam sendo amputadas, né, nos seus membros inferiores, principalmente, em função da não vascularização, né, e aí necrosando, então, essas partes, né, sem falar em todas as causas possíveis, né. E o fumante, né, o tabagista passivo, ele sofre também pelas mesmas condições, né? Os problemas cardíacos, vasculares, entre outros, né? Então, alguns anos atrás também, por volta de 5 anos atrás, eu também perdi o meu pai, né? Tabagista também desde criança, né? Porque nós não tínhamos uma educação com relação, né, ao uso do cigarro. Época, né, onde o cigarro era tido como status, né, não só, né, as pessoas começavam muito cedo ao uso, né, do tabaco,
e do álcool também, né? Então meu pai, ele começou o seu início, né, do tabagismo com 9 anos de idade, né, como ele mesmo relatava das primeiras experiências que ele teve, e a partir de então nunca mais parou e faleceu com 63 anos de idade, vítima de fibrose, né, fibrose cística, né, e aí nós não sabemos o que nasceu primeiro, né, porque ele foi, a causa morte, né, foi a fibrose, então ele morreu com uma insuficiência respiratória que nada mais, apesar de toda a terapia pulmonar que ele fez, né, ele ficava no oxigênio direto e teve um momento que nem um oxigênio. Então é uma morte realmente, né, digna de muita misericórdia, né, ele ficou muito triste, né, próximo, porque ele sabia, né, então a gente não tínhamos uma relação, né, agradável, porque ele também era alcoolista, então tem todo um desdobramento, né, da infância com relação aos comportamentos adictos, né, de modo geral, tanto na compulsão do álcool quanto, né, do cigarro. Então minha infância é marcada por esses cheiros, né, por todo esse entorno, né. Então eu sofri muito, né, com relação ao tabaco, e também me tornei tabagista a partir então também dos meus 13 anos de idade, foi quando eu comecei a experimentar, e aos 15 anos que eu já trabalhava, já tinha condições financeiras de comprar o meu cigarro, então eu passei realmente a ter uma dependência, né, psicológica do cigarro. Até que eu consegui, né, através de, quando eu tinha 26 anos, né, eu consegui parar de fumar, né, eu queria dar um bom exemplo, né, com isso, e a partir de então eu desenvolvi realmente um pânico, né, de cigarro. O cigarro realmente me faz mal, eu como tabagista passiva, porque eu ainda tenho parte da família ainda que usa, né. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem leis protetivas e punitivas com relação ao uso do tabaco em determinados lugares. É um avanço, né, a proibição em si de qualquer substância não vale a pena, né, proibir não é o caminho, mas a gente precisa pensar no tabagismo passivo, que gera uma demanda, um gasto, né, para a população e para o meio ambiente também, né? Então, é proibido, é vetado o uso de tabaco em corredores, de prédios, em hall, né? Corretamente seria falar em hall, né, de prédio, em lugares fechados, mesmo que só tenha uma parede ou se tem um toldo minimamente fechado, não pode, é proibido, né? Então as propagandas a respeito, né, do cigarro, os cigarros que eram vendidos na padaria, é proibido, né, ter publicidade, né? É vetada criança, né, comprar cigarro, é proibido, né? Então a gente tem uma lei federal, né, e cada município faz o seu decreto e cada estado também, que no Rio de Janeiro a gente tem a lei também, né, anti-fumo, né, o Rio Sem Fumo tem diversas campanhas a respeito disso, mas a gente precisa respeitar a lei, não é? Então não pode, você pode fumar dentro da sua casa? Pode, abre sua janela, até quando você fuma na sua janela, se o seu vizinho de cima, porque a fumaça sobe, né? Então a fumaça sobe e ela vai invadir, né, a outra parte. A fumaça, ela não se dissipa, né, ela não se desfaz, então ela é 100% consolidada no ambiente, né? Então fica aqui, né, meu alerta, né? A gente tem essas leis protetivas, né, para minimizar as grandes perdas do tabagismo passivo e também para diminuir o consumo, né, do adicto aí de cigarro. Tá bom, gente? Obrigada, então, e fica aí a dica.